Bem-vindo ao canal, meu nome é Felipe Mesquita. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Juliana, que está em Sydney nesse momento. Ela tem 15 anos na carreira de tecnologia e tem um canal também no YouTube, Academia Hopper, cuja missão é ajudar as mulheres a entrar e crescer na área de tecnologia. Muito prazer de ter você aqui, Juliana, no canal. Prazer, Felipe. Igualmente. Bom, a primeira pergunta é falar um pouco mais sobre a missão do seu canal, né? O significado do nome, o que Hopper tem a ver com o seu canal. Bom, a missão do canal é auxiliar as mulheres a entrar na área de tecnologia, porque eu acredito que as mulheres elas precisam fazer parte da construção do futuro, já que a gente representa metade da população mundial. E a questão do nome é porque a Grace Hopper é uma homenagem a ela. Ela foi a mulher, mas na verdade o ser humano, que inventou o compilador. Antes de existir o compilador, você programava com código mesmo. E ela transformou isso em uma linguagem mais parecida com a linguagem humana. Isso, para mim, é uma maneira de dar uma democratizada, né? Você consegue fazer com que a área da programação seja mais acessível. Homenageei ela, é óbvio, porque ela é mulher, né? Na carreira de tecnologia, uma pessoa muito importante. Agora eu tenho muita curiosidade sobre a tua vida em Sydney, como é que é morar em Sydney. Sydney, assim, a cidade é muito, muito boa. Tem muito verde, sabe? Muito parque, tem praias. E são praias muito bonitas. É tipo, parece que você está no Caribe, assim. E a cidade é muito boa, só que assim, a cidade mesmo, onde ficam as grandes empresas, ela é bem pequena. Você anda a pé, assim, rapidinho, você já conhece tudo. E o resto da cidade inteira é subúrbio. Então, são prédios baixos, casas. E isso faz com que a cidade seja muito grande em termos de extensão, mas a densidade populacional é bem pequena, assim, nesses arredores aí. A vida australiana é bem mais tranquila. Acho que na América não tem muito o balanço de vida e trabalho. E aqui na Austrália isso é muito forte. As pessoas param de trabalhar 5h30, 6 da tarde, acabou. Agora eu vou fazer as minhas coisas. Então, essa questão da qualidade de vida na Austrália é muito, muito diferente mesmo. O pessoal brasileiro que vem para cá, eles vêm também porque o clima é muito parecido com o do Brasil. É muito sol, né? Pouca chuva, muito bonitos os dias, enfim. É bem agradável a vida aqui, de Legal. verdade. Em termos de trabalho, a empresa é bem diferente da sua experiência no Brasil? É muito diferente mesmo, só que eu acho que uma das grandes diferenças é que antes eu trabalhava num modelo que era mais parecido com consultoria. E a empresa que eu estou trabalhando agora, a gente tem o nosso próprio produto, então a gente está fazendo produto para o nosso usuário. Fora isso, o que eu notei é que existe um cuidado muito maior com as pessoas na empresa que eu trabalho. Existe realmente essa preocupação da pessoa ter uma vida saudável, né? Muitos eventos sociais, dar budget, né, para as equipes saírem um dia, almoçarem juntos, esse tipo de coisa. É uma coisa que está dentro, assim, da cultura. E é uma questão, uma educação muito diferente, assim, de como você lida com as pessoas no dia a dia. Existe muito mais respeito entre as pessoas do que no Brasil. Então, as pessoas, elas são muito, muito educadas, mas é tudo, assim, cada um no seu canto, eles não perguntam muito da sua vida pessoal, sabe? É, são reservadas, né? Muito reservado, Então, realmente, é mais difícil de fazer amizade. E, felizmente, tem alguns latinos lá no trabalho. E aí, com esses latinos, você vê que é totalmente diferente. O relacionamento é muito mais fácil com essas pessoas. É. Você consegue conversar coisas que que eu conversava no Brasil com essas pessoas, né? Ainda bem. O que você sente mais falta do Brasil? Na verdade, é a minha família mesmo, né? Porque meu pai, minha mãe, minha irmã, na verdade, ela não mora no Brasil. E aí meus pais ficaram sozinhos lá. E tem meus cachorros também, né? Que eu considero da família. E eu tenho muita saudade deles. Vamos voltar um pouquinho na tua história, para tentar entender como é que você entrou na área de tecnologia, né? Qual foi a experiência que você teve, ou a pessoa que te levou a entrar na área de tecnologia? Bom, eu sempre gostei da área de exatas. Eu me lembro que a minha matéria favorita sempre foi matemática. Eu tive acesso ao computador muito cedo. Meu pai tinha um computador lá, eu jogava aquele Prince of Persia. E era ainda aquele computador preto e branco, sabe? Então eu sempre tive computador e quando eu estava no colégio,
eu aprendi a fazer sites em HTML, eu fazia minha site das minhas bandas, dos meus cantores preferidos e tal. Então eu gostava muito. Meu computador era muito parte da minha vida e a internet estava começando a aparecer lá no Brasil. Então eu acabava fazendo bastante pesquisa na internet também. Só que quando eu fui decidir qual era a carreira que eu ia seguir, eu achei que computador era um hobby e que se eu fosse trabalhar com isso, talvez eu não gostasse mais. E aí eu acabei optando por entrar na faculdade de turismo. Não sei por quê. Não lembro por que eu achei que essa era uma boa opção. E eu fiz um ano de turismo. No segundo ano, logo no começo, eu notei que as matérias que eu ia ter, eu não queria ver nenhuma, tipo, eu não estava me interessando por nenhuma. E aí uma professora, logo na primeira semana de aula, ela fez uma atividade com a sala e ela mandou a gente fechar o olho e imaginar que a gente estava numa floresta. Aí, vai andando na floresta, tal. Poxa, você encontrou uma chave. Ah, legal, pega a chave, vai, anda mais um pouco. Mais adiante você encontra um baú. E ela falou assim, pega a chave que você encontrou, abre o baú e conta pro seu colega do seu lado o que tem dentro do seu baú. E aí eu vi a galera assim, tal, comentando, não sei o que. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu peguei, levantei a mão e falei, professora, meu baú não tá abrindo. Ele falou, tem alguma coisa errada, você precisa descobrir o que é. E eu falei, cara, é claro, né? Eu tô no curso errado aqui, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu voltei para casa no mesmo dia. Eu falei, mãe, eu vou mudar para ciência da computação. Ela falou, vai, vai. E aí eu mudei. E eu lembro que a primeira aula era de algoritmos. Era um cara, o professor da USP. Cara, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, é isso que eu tenho que fazer. Aí eu descobri que eu estava fazendo o curso certo. E nesses 15 anos de carreira, qual foram as dificuldades, principalmente como mulher, né, nessa área dominada tanto por homens? Como é que foi essa experiência, né, de começar e depois subir na carreira? Desde a faculdade, eu já tinha notado que tinha poucas mulheres na minha sala, né? Então, eu sempre, as amizades, minha turma, né, de trabalho, que a gente fazia trabalho junto e tal, era só homens. Eu nunca, assim, me senti mal com isso. Felizmente, as pessoas que eu trabalhava junto sempre foram muito legais e, sabe, muito respeitosas, trabalhavam comigo, me tratavam iguais aos outros. Então, eu nunca senti, assim, que eu era uma minoria ou que eu estava no lugar errado. Nunca tive essa sensação. E quando eu entrei no mercado de trabalho, isso se perpetuou, né? Essa questão de eu ser sempre a única mulher. Muitas vezes eu era a única mulher programadora por muitos anos, mas eu nunca achei isso estranho. Eu simplesmente imaginava que as mulheres não se interessam por algum motivo. Felizmente, as empresas que eu passei, elas não tinham preconceito, né? Tanto é que eu consegui evoluir na minha carreira normalmente como qualquer outra pessoa. Então, as empresas que eu passei, elas se interessavam muito mais pelos resultados que você estava apresentando do que pelo seu sexo, enfim. Então eu acho que eu tive sorte e para mim talvez é uma notícia boa para as mulheres que estão aí, porque existem sim empresas boas que você consegue trabalhar sem essa questão. Dito isso, no entanto, eu percebo que depois que eu vim para cá, eu notei como a cultura brasileira, a cultura latina é tão machista, é muito mais machista do que eu imaginava, entendeu? O dia a dia das piadas dos brasileiros comparado com as piadas aqui é muito diferente. O teor e essa questão de repente minimizar a mulher ou colocar sempre a mulher falando que é a pessoa que sempre quer gastar muito dinheiro ou só se importa com coisas fúteis, enfim, isso é muito presente nas piadas brasileiras. E aqui existem algumas piadas, às vezes não tão legais, mas é muito diferente, assim. Enfim, voltando à minha experiência no Brasil, depois de alguns anos trabalhando, eu notei que eu não tinha trabalhado com nenhuma mulher. Aliás, até hoje, eu não trabalhei com nenhuma mulher programadora. E aí eu comecei a perceber que a questão da mulher na tecnologia não era só uma questão de escolha, que as mulheres não estavam querendo ir para essa área. Existiam alguns problemas que faziam as mulheres evitarem essas escolhas. Aconteceu comigo, né? Eu quase não entrei na área. E, enfim, eu
acabei percebendo que isso é um problema, né? E que mesmo as mulheres que entram, muitas saem por causa de falta de respeito mesmo, desse ambiente machista. E para mim isso é a pior coisa, né? Você já conseguiu fazer a pessoa, que é tão difícil conseguir a pessoa entrar no mercado de trabalho, e aí ela depois de 1 ano, 2 anos desistir, para mim é a pior coisa que pode ter. Então é por isso que a Academia Hopper surgiu, para tentar trazer essas mulheres. E uma das coisas que eu trato muito no meu canal é essa questão de carreira, de como você, de repente, encontrar uma empresa que tenha esse respeito. Algumas dicas que eu dou é para você fazer algumas perguntas na hora que você está sendo entrevistada, para você identificar se aquela empresa realmente é boa para você, porque eu quero que elas entrem no mercado de trabalho, mas entrem numa empresa legal, entendeu? Outra coisa que, assim, eu sou um pouco culpado eu lembro, né, algumas pessoas me perguntando, mulheres me perguntando como é que faz para entrar na área e tal. E aí eu botava dificuldade, né? Você sabe, álgebra linear, eu acho que a gente tem que facilitar, não tem que dificultar. Programação já é difícil por si, né? A gente tem que tentar o máximo possível trazer mulheres para o mercado, com certeza. Mas você deve estar falando isso porque a sua área ela é muito mais focada em ciência mesmo, né? Em matemática e estatística, né? A aprendizagem de máquina, né? Inteligência artificial. Mas a pessoa que estava me perguntando, que virou minha mulher depois, ela não foi para a área, ela foi fazer outra coisa, ela foi fazer design. Tem o maior arrependimento com essa conversa que a gente teve. Assim, a gente não namorava nem nada, foi só um bate-papo. E assim, ela não amou a faculdade de design e hoje ela está fazendo computação, tipo, sei lá quantos anos depois, sabe? Então, assim, me sinto o maior arrependimento. Tudo que eu posso fazer agora para ajudar. Não, eu acho que você, de certa forma, eu também sinto essa culpa, digamos assim, de não ter percebido isso antes, entendeu? E de não ter feito alguma coisa antes. Mas, enfim, eu considero que antes tarde do que nunca. Isso mesmo. Agora eu tô nessa, vou ajudar o melhor que eu puder. E como é que foi essa história de sair do Brasil? É uma outra história curiosa, porque eu trabalhei numa empresa por muito tempo, né? Basicamente, quase toda a minha carreira foi em uma única empresa. E eu gostava muito de lá e tal. Só que eu percebi, e eu sempre estava crescendo lá, né? Só que teve algum momento que eu percebi que eu não estava crescendo mais, que eu olhei os outros projetos que tinham e eu percebi que eles eram menos desafiadores do que o projeto que eu estava levando. Eu comecei a procurar no mercado e tal, e por um acaso, meu LinkedIn sempre foi em inglês, não sei porquê. E quando você coloca lá no LinkedIn que você está disponível e tal, curiosamente eu comecei a receber alguns contatos de fora do Brasil. Eu acabei não me interessando por nenhum deles, mas teve essa empresa da Austrália que me contactou e eu estava participando de outros processos seletivos. Eu falei, o que tem na Austrália? Já falaram que é tão bonito lá? Deixa eu ver aqui, né? Vou fazer esse processo aí, vamos ver como é que vai. Então eu resolvi participar, embora eu estivesse fazendo sem expectativa de passar, eu me preparei para passar, óbvio, né? Eu quis passar, mas eu não sonhava muito alto, não. E, cara, eles me contrataram. Eles me fizeram uma proposta. Eu falei, caramba, meu. Tem algum motivo pelo qual eu não vou pegar essa oportunidade e experimentar essa aventura, entender como é que é trabalhar fora do Brasil e tal? Não tinha motivo nenhum, assim, para eu não vir e não ter essa experiência, mas nunca imaginei que eu ia, sabe? Eu não tinha essa pretensão de que eu ia conseguir passar, né? Não achava que eu tinha essa capacidade para trabalhar numa empresa dessas de tecnologia ferrada e tal. E tô aqui 1 ano, né? Realmente aquele jump de crescimento que eu queria, eu consegui. É muito mais dinâmico o ambiente e, enfim, o tipo de trabalho que eu faço é muito mais complexo, enfim. Tá sendo uma experiência muito, muito boa. Isso é super legal. Uma coisa que eu enfatizo muito aqui no canal é ter essa experiência, né? Estudar ou trabalhar fora. Mesmo que você queira voltar para o Brasil, mas você já volta com outra cabeça. Com 1 ano fora é como se fosse, sei lá, 5, 6, 7 anos de aprendizado, né? É isso mesmo. Então, qual é o seu conselho, né, para quem está começando agora, está pensando em começar uma carreira? Então, eu falaria que você não precisa saber matemática, tá? Álgebra linear, não? Precisa saber álgebra Cálculo? linear, não. Eu faço todas as minhas contas na calculadora.
O mais importante de tudo é a lógica. Eu vejo que tem muita gente querendo, com essa gana de querer aprender, quer aprender logo a linguagem e ser especialista em JavaScript ou em Java, sem entender a lógica. A partir do momento que você entendeu a lógica, você vai conseguir aprender qualquer linguagem. Cada vez que você entende uma linguagem a fundo, se você escolher uma, sem entender ela a fundo, você entende como aquela linguagem resolveu aqueles problemas, para você aprender a próxima, nossa, é muito rápido. E para as mulheres, né, que estão começando agora, o que eu queria dizer é que existem muitas empresas boas por aí para trabalhar. Se você está numa empresa que não está te respeitando, que o ambiente não está legal, não perde tempo, procura outro lugar para trabalhar, porque eu tenho certeza que você vai encontrar. E o mais legal de tudo é que essas melhores empresas, as melhores empresas, elas estão procurando mulheres, porque elas querem, elas percebem que a diversidade é muito importante para elas. Elas entendem isso como uma fonte de renda delas, entendeu? Então, elas estão procurando mulheres. Então, as melhores empresas estão procurando. Meu, tá perfeito agora para você começar na área de tecnologia. Você que é mulher, tá assim, não podia estar melhor, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, todas as empresas grandes elas têm um relatório de diversidade, né? E aí você pega o Google, tem 30 e poucos por cento de mulheres e tal. E os jornalistas caem em cima e todo mundo dele fala, o que nós queremos melhorar, queremos ter 50%. Tem mesmo esse movimento, né? Eu espero que também no Brasil esse movimento pegue mais força e tenha mais gente disponível, mais mulheres disponíveis no mercado. Eu acho que essas empresas, né, que valorizam as mulheres só não estão contratando mais porque não tem mais. Eu também acho. Não É, tem, acabou, né? E eu percebo também que tem muita mulher no Brasil saindo do país, né? é. Inclusive, a minha empresa estava querendo que eu indicasse outras mulheres, né, para entrar lá na minha empresa. E aí, cara, não tem, entendeu? Todas as pessoas mais experientes, as mulheres que já têm um pouco mais de experiência, sei lá, 3 anos, 5 anos de experiência, essas empresas, né, Google, Amazon, esses caras, eles estão de olho. Estão Eles caçando mesmo. estão caçando mesmo, Então, é uma oportunidade muito, muito boa nesse momento mesmo. E é o que você falou, a gente precisa de mais mulheres nessa área. Juliana, você é PC ou é Mac? Eu sou PC. Nunca foi Mac? Agora, não. Agora, nessa empresa nova, eu tive que aprender a trabalhar com Mac. Nossa, mas eu sofri muito no começo. Meu Deus do céu, como foi difícil. Agora eu já aprendi e eu vou te falar a verdade. Embora eu tenha PC e sempre vou ter PC na minha casa, para programar eu tô achando que o Mac é melhor. Mas talvez o Linux seja tão bom quanto e eu ainda não tenha experimentado. Não sei, eu vou experimentar. Tá certo. Vamos ver. Linguagem de programação preferida? Ruby. Você usa Ruby on Rails ou Ruby é outro framework? Lá na minha empresa a gente usa Ruby on Rails. Eu não sou muito fã do Rails, de verdade. Eu acho ele muito monolítico, muito travadão e tal, grande demais. Mas o Ruby, a linguagem Ruby eu acho muito legal. Nossa, eu adoro programar. É um prazer que eu tenho programar naquilo. E olha que eu estou trabalhando com Ruby só um ano. Passei minha carreira inteira trabalhando com C Sharp. Eu gosto de C Sharp, mas, o prazer que eu tenho programando em Ruby não se compara. Não se compara. É muito mais limpo o código, muito mais claro. Ai, não sei. O melhor conselho que você recebeu na carreira? Então, eu não recebi um conselho, assim, de carreira específico, né? Mas eu me lembro que tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, inclusive ele tinha trabalhado na Microsoft por muito tempo. Eu estava com diversas dificuldades de fazer algumas coisas e tal. E eu achava que aquelas coisas que eu precisava fazer precisavam vir de algum outro ser com mais poder acima de mim, entendeu? E eu ficava esperando e comentava, poxa, a gente precisava disso e tal, e meio que fazer uma coisa um pouco mais passiva, né? E foi essa pessoa que me fez enxergar que se você está vendo algum problema, você é que tem que resolver, entendeu? Você tem que ir atrás e fazer o que você puder para resolver aquele problema. Então, mesmo que aquele problema não esteja diretamente relacionado à sua área de trabalho, ou você acha que ele está além do seu nível, digamos assim, você deve fazer alguma coisa para tentar resolver, entendeu? Ao invés de só falar que o problema existe, planeja, entenda como resolver
e ajude a empresa a resolver aquele problema junto. Isso aí vai te dar um up na sua carreira que você não faz ideia. Isso. Entendeu? Quando trazer o problema, já traz a solução, né? Exatamente, exatamente. Tá certo. E qual é o hábito diário mais importante que a gente deve cultivar? Eu considero que é estudar. E hoje em dia estudar não é só sentar e ler um livro. Isso é, com certeza, uma das maneiras de estudar, mas se você estiver sempre consumindo alguma informação que te faz crescer de alguma forma, você vai estar no caminho certo, você vai estar aprendendo todos os dias, né? Então, formas que eu estudo, além de ler, né? Que eu tenho esse hábito de ler, vídeos no YouTube, cara. Adoro YouTube. Adoro Eu YouTube. amo o YouTube para aprender. Muitas pessoas, nossa, de todos os tipos de coisas possíveis no mundo que você quer saber, tem alguém no YouTube te ensinando. Estudar para mim é isso, sabe? É aprender todos os dias, de alguma forma. Legal, Juliana. Muito obrigado. Foi um grande prazer ter você aqui no canal. Né? A gente vai deixar todas as informações sobre o canal da Juliana aí embaixo, para você se inscrever e seguir a carreira dela e também melhorar a sua própria carreira. Né? As dicas dela são muito legais. Então, eu vou deixar o canal da Juliana aí. Queria agradecer, então, o seu convite, Felipe. Gostei muito de participar com você. E é isso. Espero que tenha dado alguma dica aí para as mulheres que estão começando, inclusive para os homens também, porque não é que os homens também precisam estar com a gente nessa jornada, não é verdade? É verdade. Então é isso. Agradeço o convite e gostei muito da conversa.